Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 29 de outubro, estamos no 30º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Meu irmão, minha irmã, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. 4 perguntas, 4 respostas, mostram a crescente tensão com as autoridades judaicas, ou seja, os fariseus, os herodianos e os saduceus. 3 vezes Jesus é interrogado. A 4ª é ele que faz a pergunta e os deixa sem resposta. As perguntas e os interlocutores vão mudando. A primeira sobre o tributo a César. Fala com os discípulos, os fariseus e os herodianos. Depois sobre a ressurreição. Debate com os saduceus. Sobre o preceito máximo, um fariseu com o título de doutor. E sobre o filho de Davi. Podemos classificar aproximadamente. A primeira questão é política, a segunda, teológica, a terceira, ética e a 4ª, messiânica. Jesus ia vencendo os adversários que contra ele se atiravam. Os fariseus ficaram tão impressionados que sentiram que o caso exigia outra reunião para traçar planos e mudar de estratégia. Por isso resolvem atacar a teologia com o objetivo de desacreditar Jesus. Há uma maldade deliberada contra Jesus. A pergunta não é feita com a intenção de ser discípulo. Trata-se de uma tentativa maliciosa de lançar Jesus no descrédito. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Uma das principais disputas entre as várias facções rivais das escolas religiosas girava em torno da prioridade dos mandamentos. O doutor da lei certamente se orgulhava do seu conhecimento sobre essas questões e esperava deixar Jesus perplexo. E imagina que Jesus era menos preparado do que ele, por não ter frequentado suas escolas teológicas. Os fariseus enumeravam 248 preceitos afirmativos e 365 preceitos negativos. Isso dava um total de 613 preceitos, número das letras do Decálogo no original hebraico. Jesus poderia ter, teoricamente, indicado diversas coisas como o mandamento mais importante. Por exemplo, o dízimo, as cerimônias, a observância do sábado, a oração, etc. Dentre os 613 mandamentos, Jesus escolhe. A escolha não é aleatória nem arbitrária, ela é a escolha de Jesus, sempre e em todas as ocasiões, em todas as suas ações, em todas as suas vontades, em toda a sua vida. A resposta de Jesus não se refere somente ao mandamento mais importante, mas à busca do princípio que unifica a vida de Jesus e a sua missão. Tal como os marinheiros encontram sua posição pelo firmamento e descobrem o lugar em que estão, tal como os aparelhos de GPS indicam a posição e a direção de uma viagem, esse primeiro mandamento nos revela quem somos, revela qual é a nossa vocação e qual é o nosso destino.
Como não somos nem deveríamos ser guiados pelas luzes de outros navios, assim a nossa existência não é guiada pelos outros. Caminhamos com os irmãos, mas não para eles. Sem orientação, a nossa vida se torna um caos e nos perdemos em meio ao ativismo. Amarás o Senhor teu Deus. Indica que somos criaturas, que nossa natureza é a de ser criaturas em relação de dependência ao Criador. É a linha vertical da nossa vida. Sobre ela repousa o sentido da nossa existência. Mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ser criatura de Deus não significa somente dependência, submissão e impotência. É também a nossa dignidade, nossa grandeza, nossa vocação. Refletir o que o amor de Deus é. Deus é amor. E nós somos criaturas, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Para amar Deus é necessário o amor elevado ao seu mais alto grau, com tudo que há em nós e tudo aquilo que nós somos. Coração, alma, entendimento. Amar Deus é o maior mandamento, não somente no sentido de uma prioridade em relação aos outros mandamentos. É o maior mandamento que dá valor a toda a nossa obediência. A vida assume significado porque Deus existe e é o destino da nossa existência e da peregrinação desta vida. Se removermos Deus, perdemos nossa estrela guia e o sentido de tudo. O segundo é semelhante a esse. Jesus ensina que são incompatíveis a devoção a Deus e o abuso contra os nossos irmãos. O amor é a base de todas as nossas ações humanas razoáveis e dignas. O amor a Deus requer amor ao próximo. Amar o próximo significa tratá-lo como fim e não como meio. Significa que deve ser respeitado por aquilo que é, devido ao valor de sua própria individualidade de pessoa, e não por causa do proveito e do benefício que podemos extrair da nossa amizade com Ele. Como a ti mesmo. Cuidar de nós mesmos é algo muito intenso e espontâneo. Damos atenção à nossa alimentação, à nossa educação, queremos ocupar uma boa posição na sociedade, que sejamos respeitados nos nossos direitos, evitamos os acidentes e as doenças. Até as coisas mais ínfimas, perfume, roupa que usamos, os objetos que compramos, o carro que dirigimos, quando estão relacionadas à nossa pessoa, se tornam coisas importantes para nós. Jesus nos ensinou que esse amor natural por nós deve ser transferido para os outros. Jamais seremos transformados segundo a imagem de Cristo, enquanto não aprendermos a amar os outros com a mesma intensidade, prontidão e espontaneidade com que amamos a nós mesmos. Jesus nos ensinou a manter esses dois amores unidos. O amor a Deus é o primeiro na ordem do preceito. O amor ao próximo é o primeiro na ordem prática.